Bom dia, amigos. Sábado, 22 de março de 2025. 4h30 da manhã, aqui no Rio de Janeiro, horário de Brasília. 9h30 da manhã, lá na capital da Ucrânia. À noite, a defesa aérea ucraniana bateu 100 drones russos do tipo Shahid e outros meia dúzia a 3 foram perdidos no local ou suprimidos por guerra eletrônica e não atingiram o alvo pretendido. No total, a Rússia lançou 179 drones. Não tem muita coisa para dizer sobre o mapa que vocês estão vendo aí atrás. Terceiro reservatório de combustível explodiu um depósito lá de nafta. Aquele que eu já tinha dito que estava pegando fogo. Lá em cima, deixa eu ver. A imagem de satélite mostrando a destruição dos depósitos. Então aqui, nada de novo. Agora, eu quero mostrar um negócio. Dá para ver ou querem que eu aumente? Eu posso aumentar. Deixa eu ver como é que eu aumento. Eu posso aumentar porque ficou grande demais. Ficou grande demais, eu diminuo. Não tem problema, eu faço o que vocês quiserem. Isso aqui é importante ver. Isso é o tipo da coisa que tá vendo? É o tipo da coisa que um homem que nunca teve amigos de verdade diz. É o que está escrito em cima. E aí no texto em inglês está escrito o seguinte: Trump. Sempre Trump. Vendemos aos nossos aliados aviões militares de menor potência porque um dia, talvez, eles não sejam nossos aliados. Eu acho que não tem muito que eu possa dizer, né? Eu acho que tá dito tudo, gente. Esse cara é complicado. Esse sujeitinho aí, louro, ele é complicado, né? Não posso, honestamente, não tenho o que dizer. Tá tudo escrito aí e vocês são bastante competentes para entender que ele não é um cara confiável. Deixa eu voltar pro mapa. Deixa eu voltar pro mapa e dar as baixas, porque realmente não sei mais o que falar sobre Donald Trump. São problema dos americanos e do resto do mundo. Aqueles que compraram F-35 e ainda não devolveram para trocar por caças europeus devem comprar orelha de burro e colocar, porque realmente tá tudo dito aí. Ele vende um equipamento que ele pode desligar, que pode deixar de funcionar e vende para os amigos uma coisa de qualidade inferior àquela que ele vende internamente. Por quê? Porque o amigo um dia pode deixar de ser amigo. Cacilda, que amigos que esse cara tem. Vamos às baixas, que eu acho que é mais interessante matar russo, que é a única solução e a única coisa que a Ucrânia pode fazer nesse momento. Foram 1.210 soldados, 9 tanques, 20 blindados de transporte de tropa, ou seja, o pessoal está tentando atacar, inclusive em Belgorod. Aliás, posso mostrar Belgorod, me lembrem. 96 peças de artilharia. Cara, eu fico muito feliz de ver a capacidade ucraniana de tiros de contrabateria. 96, quase 100, quase uma centena de peças de artilharia. 3 lançadores múltiplos de foguetes. Não tem jeito, por mais que o cara tenha um estoque grande, um dia essa titica vai acabar. 258 UAVs e 166, 166 veículos de logística. Me dá um segundo que eu vou tentar achar aqui um post do X sobre a invasão de Belgorod. Os russos estão atacando duramente, mas a Ucrânia está lá dentro. Aí na tela, região de Belgorod.
tá? Na Rússia. Após rumores iniciais, agora está confirmado por imagens geolocalizadas que unidades ucranianas conseguiram entrar na região de Belgorod e estão nas proximidades de Demidovka, enquanto simultaneamente se aproximam de Grafovka, pelo oeste. Batalhas duras estão acontecendo. Então, no decorrer do dia, teremos mais informações sobre mais essa incursão. Já a segunda incursão de um país na União Soviética, na Rússia, desde a Segunda Guerra Mundial. A primeira foi em Kursk, a segunda agora em Belgorod. Amigo, tá difícil. Vamos à galeria de membros. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. Não pense que, porque no vídeo de ontem eu deixei mais tranquilo, que o Trump tenha mudado de opinião. Forçar a Ucrânia a se sentar na mesa de negociações, cortando ajuda e informações, deixando-a extremamente vulnerável, foi o que o repórter perguntou e ele respondeu sim. Aí outro repórter: permitir que a Rússia continue seus ataques com mísseis à Ucrânia sem impor sanções ou qualquer tipo de consequência? Ele respondeu sim, porque eles estão lutando entre si. Então, vejam quem é Donald J. Trump. Olha a ideia desse infeliz. Um cessar-fogo completo entre Rússia e Ucrânia, muito rápido, né? Vai acontecer logo, disse o Trump. As negociações para dividir as terras estão acontecendo enquanto a gente fala aqui. O que ele quer dizer com dividir as terras? A Ucrânia só pode contar com a Europa, com os aliados que ela tem, porque tem Canadá também, então não é só a Europa, tem Canadá e Turquia para ajudar a Europa. Porque, olha, desse cara aí não vai sair nada que preste ou seja aceitável. Trump afirmou mais uma vez que é o maior negociador do mundo, anunciando que os Estados Unidos, Ucrânia e Rússia delinearam os contornos de um acordo de liquidação. Liquidação? Falando com sua bravata característica, ele insistiu que, sob sua liderança, um cessar-fogo total seria alcançado muito em breve, seguido por negociações sobre questões territoriais. Ninguém faz acordos como eu, Trump se gabou, sugerindo que a sua abordagem já estava aproximando os lados em guerra de um acordo. Eu duvido. Enfim,
eu mostro o que acontece. Cada um que chegue à sua conclusão. Isso é um motorista ucraniano dirigindo um carro de logística. Como será que está a cabeça desse jovem, sabendo que todo carro, todo veículo, toda viatura que entra nessa estrada de logística é atacada por drones, né? Não é fácil, né? Você dirigir sabendo que a qualquer momento pode explodir de encontro a um drone. Essa é a rotina diária dos motoristas. Não só dos motoristas, porque às vezes é uma picape carregada de soldados, levando soldados para a linha de frente ou trazendo da linha de frente. Amigo, você acaba suando mesmo que esteja frio. Essa é a vida. Esse é o dia a dia desses jovens. Enquanto isso, aquele louro idiota fica se gabando lá na Casa Branca para os jornalistas bobalhões. Tá complicado. A Europa está em falta de pólvora e TNT quando mais precisa, segundo a Bloomberg. Os fabricantes de munições estão trabalhando para garantir suprimentos de produtos químicos e algodão, enquanto se preparam para um aumento maciço da demanda por explosivos e propelentes. A crescente demanda da Europa por munições expôs profundas fraquezas em sua cadeia de suprimentos de defesa. A Rheinmetall e outros produtores importantes estão se esforçando para aumentar a produção de pólvora, explosivos e propelentes em meio a estoques esgotados, crescentes ameaças geopolíticas e diminuição do apoio dos Estados Unidos. A produção de nitrocelulose, o principal componente dos propelentes, continua limitada pela dependência das importações de algodão em grande parte da China. Obstáculos regulatórios, gargalos de fornecimento e subinvestimento agravaram o problema. Esforços da União Europeia, como o programa ASAP, de 500 milhões de euros, é um pacote de empréstimo de defesa proposto de 150 bilhões e visam aumentar a produção, mas os líderes da indústria alertam que contratos de longo prazo, segurança de matéria-prima e simplificação regulatória são necessários para atender a demanda. Enquanto isso, a Rússia não enfrenta nenhuma dessas restrições. Você vê que a luta é desigual. Agora começam a aparecer mapas de satélite e a gente fica vendo como foi o ataque ontem ao campo aeródromo a base aérea de Engels, né? Prédios e crateras destruídas. Mas você vê que são longe da pista de pouso. Surgiram imagens de satélite das consequências do ataque ao campo de aviação Engels 2. Depósitos de munição foram danificados em um ataque do Serviço de Segurança da Ucrânia e das Forças Armadas das Forças de Operações Especiais da Ucrânia naquele campo, na região de Saratov, na Rússia. A imagem de satélite 21 de março mostram prédios destruídos e crateras deixadas pelas explosões. Ainda a imagem de satélites da Maxar Technologies foram analisados por jornalistas do projeto Schemes. Bombardeiros estratégicos inimigos decolaram repetidamente do campo de aviação afetado para lançar ataques com mísseis contra a Ucrânia. Então, destruiu o depósito de munição. Muito bom, isso é a parte positiva. Infelizmente, os bombardeios continuam atuando, não foram afetados. Ainda segundo o especialista em aviação Anatoly Krapchinsky, os armazéns atingidos continham containers para mísseis KH-101, KH-555, que a Rússia usa para atacar a Ucrânia a partir de aeronaves Tupolev 160 e Tupolev 95.
há também a possibilidade de que houvesse um centro de treinamento pré-voo de mísseis, porque morreram alguns pilotos. Os líderes sobre a cúpula da União Europeia continuam coordenando de perto o apoio europeu à Ucrânia. À medida que a Europa vai além da União Europeia, a Prontidão 2030 faz parte dessa estratégia. Trabalhar com parceiros com ideias semelhantes será essencial para enfrentar os desafios da defesa europeia. Isso aí é mais ou menos um resumo da reunião. Relatórios dizem que uma foto mostra uma picape ucraniana com rodas emaranhadas em fibra óticas de drones FPV, mostrando o quão difundidos os drones de fibra ótica estão na frente hoje. Isso é na direção de Donetsk. Impressionante que não tem um ano que apareceram, primeiro na Rússia e depois na Ucrânia, drones de fibra ótica e já estão tão disseminados assim. A União Europeia pode alocar até 9 bilhões de euros para armas na Ucrânia, usando receitas de ativos russos congelados. O interessante é que eles só usam a receita, ou seja, o juro que aquele dinheiro todo bloqueado gera. Mas ninguém tem coragem de pegar o dinheiro, de pegar o principal. Ou seja, todo mundo continua com medo da Rússia. É impressionante. Essa é a cidade de Vinnytsia, lá na Ucrânia. Vou tentar mostrar de vez em quando cidades diferentes. Eu sempre mostrei Kiev, então vamos tentar conhecer um pouco das demais cidades ucranianas. Enquanto isso, Putin está de fato completando a anexação da Bielorrússia dentro do Estado da União, dentro do grupo dele, né, da Rússia gigante. Cidadãos russos poderão concorrer nas eleições da Bielorrússia e cidadãos russos na Bielorrússia poderão votar nessas eleições. Então, olha como é complicado ser vizinho da Rússia. A Rússia já está montando as próximas eleições para tirar o Lukashenko, que não é tão cachorrinho quanto o Putin gostaria, porque o Putin gostaria que o Lukashenko entrasse na guerra, como a Coreia do Norte entrou, para criar mais uma frente, agora que ele está desgastado, e o Lukashenko não é besta, resiste. Então, o Putin já está preparando para fraudar as eleições e botar um russo tomando conta da Bielorrússia. Eu, honestamente, sonhava, quando era jovem, de morar na Europa. Tanto país belo e não sei o que agora. Fico muito feliz de não ter ido, porque não dá para ter um vizinho como a Rússia e não dá para viver constantemente com medo. Agora eu vou colocar as sirenes de ataque aéreo em Kiev, apenas para aqueles que não conhecem ou não ouviram saber como é que é irritante e, em certos casos, assustador. Relatório da ONU revela que jovens ucranianos estão sendo coagidos à sabotagem para a Rússia. Pelo menos 11 menores de 13 a 17 anos foram presos por atos de sabotagem, incluindo incêndio criminoso. O relatório também afirma que mais de 200 menores foram levados à força para a Rússia no primeiro ano da guerra. Crianças ucranianas em áreas ocupadas enfrentam exposição à propaganda de guerra russa.
Agora um pouco das notícias do grupo de WhatsApp dos membros, né? Tiago, Vitor, um monte de gente que está lá colocando fotos e artigos. Eu vou divulgar algumas. Os canais do Telegram russo estão relatando sobre a morte de 2 pilotos de bombardeiro estratégico Tu-95. Tu é Tupolev, né, o fabricante russo de aviões. Então, Tu-95 após ataque ucraniano na base aérea de Engels. Há também relatos não confirmados de danos causados a bombardeiros estratégicos, mas esse ainda não consegui confirmar, já que na foto de satélite... Bom, a pista fica longe, mas não tão longe quanto aquelas casas que nós vimos a 5 quilômetros, né? Deixa eu tirar minha cara da frente, que aí você vê o sistema de defesa aérea russo Buk, né, BUK, que vale mais de 10 milhões de dólares, que foi localizado e destruído por ucranianos. Então, menos um sistema de defesa aérea. Declaração do DIL, né, da GUR, Serviço de Inteligência da Ucrânia, sobre o ataque em Skadovsk. Um carro com 2 oficiais russos explodiu. Isso em 20 de março de 2025, por volta das 20h40, na Peace Street, na região temporariamente ocupada de Skadovsk, em Kherson. Era um carro Nissan. Depósito de petróleo de Kavskaya, na Rússia, ainda está queimando, com os moradores agora reclamando de que não conseguem respirar. Então, complicada a coisa. Eles tinham que ter sido evacuados. A ponte flutuante russa foi destruída por um ataque ucraniano, junto com os veículos que tentavam cruzá-la. Então, ótimo. Esse aí ficou torrado. Veículos russos queimados destinados ao uso militar. Os triângulos do teto do primeiro carro não o protegeram dos ataques ucranianos. Вот, машину нахуй. Пизданули тут. Вон, кто дома. Щелкнули от гума. Вон тачки наши. Пизда, короче. O míssil cluster HIMARS MLRS atingiu o BM-27 Uragan, também um lançador múltiplo de foguetes, isso em março de 2025. Então, tá aí um HIMARS, que é um lançador múltiplo de foguetes. Assim chegamos ao final de mais esta edição. Espero que você tenha gostado daquilo que separamos para vocês. E, por favor, não esqueça do like da sobrevivência. Graças a Deus estamos tendo uma quantidade boa de likes, 2.000 likes por dia. Ontem eu mandei uma mensagem pro YouTube dizendo que é injusto e desonesto aquilo que eles fazem. Eu já estou marcado. Então, assim que eu lanço um vídeo, eles colocam como limitado, que é em amarelo, e aí não pode ter anúncio. Aí eu vou lá e peço uma análise, porque isso aí é feito automaticamente por robôs. Eu peço uma análise por humanos. E alguns, até de manhã mesmo, fazem análise e liberam, quer dizer, botam o negocinho lá verde, liberado para anúncio. Aí ocorre uma coisa que pode ser incompetência e pode ser desonestidade.
o grosso do pessoal do meu canal, que é assíduo, sabe que entra no ar em 6 horas, horário de Brasília, 9, 10 horas, horário da Europa, e mais ou menos esse horário na África. Então, aqueles amigos de todo dia vão sempre ver o troço limitado sem anúncio. Aí o cara lá faz uma análise na hora do almoço, não sei o quê, ele libera para anúncio. Já está com 10, 12 mil visitas e não passa muito disso. Ou seja, o grosso das visitas são feitas sem anúncio. Então, honestamente, eu vou apenas para pintar tudo de verde porque eu tenho TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, gosto de ver tudo verdinho. Mas não fede nem cheira, porque já não tem mais acessos depois que eles liberam. É assim que funciona a banda. Se bem que o de ontem continua sem acesso e nem todos eles aceitam, não. Alguns eles dizem que tem violência. Putz, o dia que você me mostrar uma guerra sem violência, a coisa... Deixa pra lá. Não se pode mais nem dizer certas palavras, porque senão as minorias implicam. Gente, um abraço grande para todos, principalmente para o Carlos Caldeira, que nos ouve lá de Salvador, Bahia. Vou dar uns treinos. Semana que vem tem mais uma etapa do saque rápido tático. Então eu e a Mergulhinha vamos dar um pulo na Vila Militar para treinar. Ontem foi muito bonita a solenidade, aniversário de 204 anos do Comando Militar do Leste, e uma oportunidade boa de ver antigos comandantes, não só antigos comandantes do Exército, como o General Enzo, o General Arruda, como antigos comandantes do próprio Comando Militar do Leste, que foram lá prestigiar. Então, foi uma festa muito boa, teve um coquetel de confraternização, e eu fiquei feliz da vida em rever os amigos, né? Até amanhã, se Deus quiser.